Outra doutrina muito importante acerca da Bíblia é a doutrina da inspiração. Este ensino é tão importante que podemos afirmar que a característica mais importante da Bíblia não é sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. A Bíblia ensina claramente que suas palavras são inspiradas e que ela é a palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, declara que toda a Escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Pedro afirma que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A expressão usada por Paulo, divinamente inspirada, é traduzida da palavra grega theopnestos, que é a combinação de duas palavras, theos, que significa Deus, e pneu, que pode significar sopro ou respiração. Com base nisso, podemos dizer que quando afirmamos que a Escritura é inspirada por Deus, é o mesmo que dizer que o conteúdo da Bíblia foi soprado por Deus. Ou seja, as palavras contidas neste livro sagrado são um produto do sopro de Deus. Fica claro, então, que a origem das Escrituras é o próprio Deus. Quando a Bíblia fala, é Deus quem fala. Neste sentido, podemos definir inspiração como o processo pelo qual Deus exerceu uma influência sobrenatural sobre certos homens, capacitando-os para registrar acurada e infalivelmente o que quer que tenha sido revelado. Portanto, conclui-se que inspiração é o meio pelo qual Deus nos revelou a sua palavra por intermédio dos autores humanos. É importante que tenhamos em mente este sentido bíblico de inspiração, para não confundirmos com o sentido popular e moderno da palavra. Isso significa que quando falamos de inspiração no sentido bíblico ou no sentido teológico, não estamos tratando desta palavra no sentido comum, como utilizado em nossos dias, para se referir a alguém que estava inspirado quando compôs uma música ou uma poesia. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus. Outra coisa muito importante que devemos ter em mente quando tratamos da inspiração da Bíblia é o seguinte: são as palavras que são inspiradas e não seus autores. A inspiração divina implica em um resultado perfeito e inerrante. Quando falamos neste sentido mais técnico, devemos entender a diferença entre o produto final e o instrumento de produção. Neste sentido mais específico de inspiração divina, podemos afirmar que a Bíblia é que é inspirada, e não seus autores humanos. O adequado, então, é dizer que o produto é inspirado, os produtores não. O fato de determinados homens terem sido usados por Deus para escrever a Bíblia não significa que eles eram perfeitos em tudo que eles faziam. O rei Davi, por exemplo, foi tremendamente usado por Deus em vários aspectos de sua vida. Nas batalhas que participou ou até mesmo em seu governo sobre Israel, Davi foi instrumento de Deus para realizar a soberana vontade do Criador. Em relação à inspiração da Bíblia, Davi escreveu muitos salmos que eram e são usados na adoração a Deus. Mas não podemos esquecer que Davi também era um homem pecador, assim como todos os outros. Quem não se lembra, por exemplo, do que Davi fez com Urias, marido de Betseba? Isso tudo significa que os salmos que Davi escreveu e que fazem parte da Bíblia é que são inspirados, mas Davi não. Deus fez com que Davi escrevesse cada palavra que ele queria que Davi escrevesse. E por isso as palavras que Davi escreveu, por serem de origem divina, é que são resultados da inspiração. O exemplo de Davi mostra perfeitamente que são os escritos que são divinamente inspirados, e não os escritores. John MacArthur diz o seguinte a respeito disso: em termos técnicos, os autores das Escrituras nunca são chamados de inspirados. Paulo faz referência a seus escritos e diz que esses são soprados por Deus. Então, às vezes, quando dizemos que Paulo estava inspirado quando escreveu determinados livros da Bíblia, não estamos sendo tecnicamente corretos. Paulo não estava inspirado. A Epístola aos Romanos é inspirada, como são também as cartas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios e etc. Os homens que escreveram as Escrituras não estavam inspirados.
a mensagem é inspirada. Alguns escritores da Bíblia escreveram apenas um livro ou uma carta sucinta e nunca mais escreveram qualquer outra coisa inspirada em toda a sua vida. Isso tudo aponta para a origem divina das Escrituras. Elas de fato são palavras de Deus, apesar de terem sido escritas por homens. Por isso, Geisler diz que o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica, e o mais importante, é que Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. Conclui-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por ele.